vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos as nossas Bíblias ou a nossa Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 117, palavra do Senhor para o nosso coração. Salmo 117, palavra do Senhor. Nós vamos ler na nossa versão padrão, a ARA, Almeida Revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que fale no nosso coração de uma forma toda especial nesta noite. Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que bênção, que privilégio o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e também para declarar as Tuas maravilhas. E agora que nós lemos a Tua palavra e que esta palavra encontra-se aberta diante de nós, nós pedimos a iluminação, a direção, o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos ministrar a Tua palavra com fidelidade, com intrepidez, com tudo aquilo que é necessário para que a Tua igreja seja edificada. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é que todos os povos te louvem, ó Senhor. Que todos os povos te louvem. Mas eu quero começar, à guisa de introdução, destacando algumas coisas para que a gente possa caminhar na exposição desse salmo. O Salmo 117 é um dos meus salmos preferidos no saltério. E eu aprendi a amar este salmo com um irmão da nossa congregação, lá em Guarapes, um irmão muito querido, muito precioso, que eu tenho como uma das referências na área de Bíblia e teologia prática para a minha vida, que era o irmão Severino. Irmão Severino, uma pessoa muito amável, muito querida, semi-analfabeta. Ele amava este salmo e ele dizia constantemente para mim: pastor, eu amo o Salmo 117. Ele é tão pequenininho, pastor, mas ele tem uma mensagem tão grande, tão imensa, tão profunda, tão importante para a nossa vida. E irmão Severino me fez amar este salmo, estudar este salmo, pesquisar sobre este salmo, meditar e ministrar muitas vezes este salmo quando eu tenho oportunidade. Mas este salmo, ele tem algumas características que é preciso a gente compreender para poder entrar no texto. Primeira característica é que ele é o menor capítulo da Bíblia. É claro que, do ponto de vista técnico, os salmos não têm capítulos. Nós não deveríamos dizer Salmo capítulo 1 ou Salmo capítulo 2, como às vezes alguns irmãos falam. Não, Salmo não tem capítulo. Salmo é Salmo 1,
Salmo 2, Salmo 3, porque os salmos são cânticos. Então nós não temos aqui capítulos, nós temos aqui cânticos. Então é o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Mas, se levarmos em consideração o pensamento popular, nós estaríamos diante aqui do menor capítulo da Bíblia. Ele é pequenininho. E como diz o ditado popular, as melhores fragrâncias encontram-se nos menores frascos. Quando você vê assim um vidro de perfume muito grande, quanto maior o vidro, desconfie da qualidade. Agora tem perfume que o vidrinho é bem pequenininho, que quando diz assim o valor, você fica assustado. Porque apesar do vidro ser pequeno, aquele perfume é de um grande valor. Então nós estamos aqui diante de uma joia de grande valor, de um perfume precioso. Estamos diante do menor capítulo da Bíblia, popularmente, e que tem um valor imenso para nós. Segunda coisa, é que este salmo, ele é anônimo. Não sabemos quem escreveu. Não sabemos quem foi o autor humano deste salmo. É claro que o autor último, primário, é o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou esta canção, que moveu o coração do salmista a escrever, a compor este cântico sacrossanto. Mas o autor humano, nós não sabemos quem foi. Se foi Davi, se foi Salomão, se foi Moisés, se foram os filhos de Asaf. Nós não sabemos quem foi o autor humano. E graças a Deus por isso. Porque este salmo, ele trata de um dos temas mais importantes na vida do povo de Deus, que é o tema do louvor, da adoração, do louvor a Deus. E quando se trata de louvar a Deus, o que menos importa é o homem. O que menos importa é aquele que louva, aquele que adora, aquele que compôs a poesia sacra. O importante é aquele a quem este louvor é dirigido. É aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então, o Espírito Santo inspirou este salmo. O autor humano compôs esta música, colocou a sua melodia. Esta música foi reconhecida como uma música santa, inspirada, colocada no saltério, mas o nome dele ficou de fora. Por quê? Porque todo destaque vai ser dado para aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E aqui fica um alerta para nós. Quando se trata de louvor e adoração, convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Por isso que o louvor nas nossas igrejas são simples, são diretos. Por isso que não há um show, uma apresentação. Diácono Gustavo aqui não faz uma apresentação. Ele conduz a congregação em cânticos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Ele não está preocupado em mostrar o talento, ele não está preocupado em mostrar que sabe, ele não está preocupado em fazer um show diante da igreja. Ele está aqui louvando ao Senhor junto com a igreja. O que menos importa é quem está na frente. O importante é o louvor, é a adoração, aquilo que está sendo feito diante do Senhor. Então, este salmo, ele é pequeno. Segundo, ele é anônimo. E terceiro, este salmo tem uma terceira característica que deve nos chamar a atenção. É que este salmo é um salmo missiológico. É um salmo que retrata a missão ainda no contexto veterotestamentário. É um salmo que fala de missões num contexto onde nós imaginaríamos que não tem nada a ver, que não existe missões no Antigo Testamento. Para muitas pessoas, o tema das missões só começa no livro dos Atos dos Apóstolos, ou então no capítulo 28 de Mateus. Não, missões está em toda a Bíblia. Missões está desde o Gênesis
a Apocalipse. E aqui nos Salmos, nós estamos diante de um salmo missiológico, um salmo que fala que todos os povos são convocados para louvar ao Senhor. Olha que coisa linda. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia. É um salmo missiológico, é um salmo que fala de missões, que convoca os povos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, e convoca a igreja a fazer missões em todos os povos, línguas e nações, para que nós tenhamos esse grande coral adorando o nome do nosso Deus. Mas para a gente entrar no salmo, a última observação que eu queria fazer é que este salmo ele está dividido em 3 partes. Ele é bem pequenininho, mas ele pode ser dividido para uma melhor compreensão e de forma didática, para que a gente possa entendê-lo. Ele pode ser dividido em 3 partes. O tema da nossa mensagem é que todos os povos louvem, ou te louvem, ou louve ao Senhor. E nós vemos aqui 3 partes que dão fundamento para esse tema. Primeiro, nós vemos aqui a convocação para o louvor. Segundo, nós vemos aqui a razão desta convocação. E terceiro, nós vemos aqui, segundo, nós vemos a amplitude da convocação, e terceiro, nós vemos a razão da convocação. Então, são 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a convocação. Segundo, a amplitude da convocação. E terceiro, a razão desta convocação, para que todos louvem ao Senhor. Olha como é que o texto diz. Vamos ver aqui o nosso primeiro ponto, a convocação para louvar o Senhor. O texto começa dizendo assim: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos. Olha que coisa extraordinária. Louvai ao Senhor. É uma convocação. E é interessante que na língua hebraica isso aqui está no modo imperativo. É uma ordem, é um mandamento. O Senhor, através do seu Espírito Santo, inspirou este autor sacro, e este autor sacro está dizendo para a igreja e para todos os povos que nós somos convocados para louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. É uma ordem, é um mandamento de Deus para toda a humanidade. Louvai ao Senhor. É um imperativo divino. E esse imperativo, meus irmãos, ele perpassa toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, nós somos convocados para louvar a Deus. A ordem bíblica, a ordem sagrada é que nós, os seres humanos, louvamos ao Senhor. A Bíblia diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todos nós somos convocados, desafiados para louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor. Agora veja que coisa interessante, porque o texto diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Eu já ressaltei aqui em inúmeros momentos que a poesia hebraica, ela é diferente da poesia ocidental, do estilo como nós compomos as nossas poesias, as nossas músicas. O hebraico, ele não está necessariamente preocupado com a rima, ele está preocupado com o paralelismo de ideias. Então, muitas vezes, uma frase explica a outra, ou é paralelo da outra. E aqui nós vemos o salmista dizendo assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o
todos os povos. Gentios e todos os povos é a mesma coisa. É só um paralelismo que ele está fazendo aqui. Mas o ponto que eu quero destacar é que ele está dizendo assim: louvai ao Senhor. E Senhor aqui, pelo menos na minha versão, está em caixa alta. E por que está em caixa alta? Porque esse Senhor aqui é o Senhor do pacto, é o Senhor da aliança, é o Senhor que fez uma aliança com o seu povo, é aquele que tirou o seu povo do Egito, da escravidão, é aquele que fez um pacto com o seu povo, dizendo: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. É esse Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus do pacto, que deve ser louvado por cada um de nós. E meus irmãos e irmãs, nós nunca podemos ou devemos esquecer que nós nascemos para louvar esse Senhor. Os nossos símbolos de fé, o catecismo da Igreja Presbiteriana, que é o catecismo da Assembleia de Westminster, quando os nossos pais escreveram o catecismo e eles estavam organizando as perguntas, a primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim principal do homem? Por que eu fui criado? Por que Deus me fez? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é a finalidade da minha vida? Qual é o fim principal da minha existência? E após orarem, pensarem, refletirem, estudarem a palavra, os pais puritanos que escreveram os nossos símbolos de fé chegaram à conclusão bíblica, teológica, saudável, que diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se regozijar nele para sempre. Ou seja, o fim principal do homem é louvar a Deus, é glorificar a Deus, é adorar a Deus, e fazendo isso, ele encontra sentido para a sua vida, gozo, alegria, ele encontra a fruição da sua vida. Por isso que o salmista está dizendo: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai ao Senhor todos os povos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O texto está falando de louvor, e a gente precisa ter muito cuidado para não confundir louvor com cântico, com cântico espiritual. Todo louvor é um cântico, mas nem todo cântico é um verdadeiro louvor. Eu posso estar cantando uma música e aquela música não está louvando a Deus. Muita gente confunde louvar ao Senhor com cantar, com entoar hinos, com conhecer todos os hinos do inário, da harpa cristã, do cantor cristão, do cancioneiro brasileiro evangélico. Não necessariamente significa dizer que você está louvando a Deus. Quando o salmista está falando de louvar ao Senhor aqui, é muito mais do que cantar, é muito mais do que abrir os lábios e cantar uma canção espiritual, cantar um cântico espiritual, um hino do inário ou um salmo. Ele está falando aqui exatamente dessa adoração, desse glorificar a Deus, desse exaltar a Deus, que todos os povos devem fazer. Ele não está nem falando aqui necessariamente do culto solene. É claro que no culto solene nós adoramos a Deus, nós louvamos ao nome do Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, mas ele está falando aqui de algo muito maior, muito mais profundo. Ele está falando aqui que toda a humanidade foi chamada para louvar a Deus, no sentido de adorar, de glorificar, de reconhecer. Nós vamos ver que o final aqui é exatamente isso: reconhecer a grandeza de Deus, a sua soberania, o seu poder, e com isso nós adoramos, nós glorificamos, nós louvamos ao Senhor. Eu estou dizendo isso porque talvez algum irmão aqui seja como eu,
Diz assim, pastor, como é que eu vou louvar o Senhor se eu sou desafinado até batendo palma? Que tem gente que é desafinada até para bater palma. Tem gente que fazendo uma apresentação de um louvor silencioso, ela ainda desafina. Ela não consegue cantar da forma correta. Mas não é cântico que ele está falando aqui. É claro que o cântico reflete, sim, louvor a Deus. Mas ele está falando aqui desse propósito maior no nosso coração, que é tributar a Deus a honra, a glória devida ao seu nome. Então a primeira coisa, a convocação, louvai ao Senhor. Louvai não a igreja, não os homens, não as instituições. Louvai ao Senhor. Louvai não a criação, mas louvar ao Senhor. Quando eu era criança, alguns anos atrás, na verdade poucos anos atrás, havia um cântico muito famoso no Brasil e que as igrejas cantavam, que eu também cantei muito, até que eu comecei a ver que aquele cântico era uma heresia terrível, que estava invadindo as igrejas brasileiras. O cântico dizia assim: louvado seja o sol, louvado seja a lua, louvado seja as estrelas, e começava a dizer louvado seja a criação e tal, e no final dizia assim: louvado seja Jesus, o Criador de todas as coisas e tal. Onde é que está o erro? É que em nenhum momento a Bíblia manda você louvar a criação, ou o homem, ou quem quer que seja. A Bíblia manda você louvar ao Senhor. É ao Criador que nós devemos louvar, não a criatura ou a criação. É o Criador que nós adoramos, é o Criador que nós exaltamos, é a Ele que nós louvamos, não o sol, não a lua, não as estrelas, a criação em si, o universo, nem a criatura, as aves, os homens, os animais, nós louvamos pura e simplesmente ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Segunda coisa que este salmo coloca para nós é não só a convocação. A convocação é solene, é sublime, é um mandamento do Senhor. Louvai ao Senhor. Mas a segunda coisa que esse texto coloca para nós é a amplitude da convocação. Veja que o texto diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O texto não está dizendo assim: louvai ao Senhor, Igreja Presbiteriana do Pirangi. Louvai ao Senhor, a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvai ao Senhor, os irmãos da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou louvai ao Senhor, brasileiros, americanos. Não. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Louvai ao Senhor, todos os povos. A amplitude. Olha que coisa extraordinária. Olha como esse louvor não está resumido a uma liturgia sacra. Olha como esse louvor não está resumido a um templo, a um dia de domingo. Olha como este louvor não está resumido aqui a um programa litúrgico de culto de uma denominação. Esse louvor aqui é algo muito mais expressivo, muito mais amplo, e todos os povos são convocados para louvar o Senhor. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: louvem ao Senhor todos os gentios, todos os povos. Como eu disse, é um salmo missiológico. Este salmo é um desafio para nós, porque o que o salmista está dizendo, já naquele contexto do Antigo Testamento, é que não só a nação de Israel deveria louvar a Deus, não só a nação de Israel deveria adorar o Senhor. É claro que Deus havia chamado Abraão, escolhido Abraão, formado um povo a partir de Abraão, e esse povo é um povo exclusivo de Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui, já naquele contexto, e talvez a gente muitas vezes não tenha noção do que ele está dizendo aqui, porque a gente não conhece a teologia do Antigo Testamento devidamente. Porque a teologia do Antigo Testamento é que Israel era esse povo exclusivo
de Deus, essa nação eleita, essa nação que foi escolhida pelo Senhor, esse povo santo, esse sacerdócio santo. E aí todos os povos voltavam-se para Israel. Mas no plano divino, Israel era apenas uma sombra, porque no plano divino, e já no chamado de Abraão, o Senhor disse assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não era só Israel que iria louvar o Senhor ou ser abençoado pelo Senhor, eram todas as famílias da terra. Nós vemos aqui o Evangelho sendo revelado de uma forma clara, dizendo assim: eu não chamei só a nação de Israel para me louvar. Não é só o povo judeu, não é só o povo de Israel que deve louvar o Senhor. Veja que ele diz assim: louvai o Senhor, vós todos os gentios. Ele não diz assim: louvai ao Senhor, povo de Israel. Louvai ao Senhor, nação de Israel. Não, louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai o Senhor, todos os povos. Ou seja, já no contexto do Antigo Testamento, nós vemos essa missão, ou essa teologia missiológica, dizendo assim, que nós devemos pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, porque todos os povos, línguas e nações são convocados para adorar e louvar o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E que desafio para a igreja. Que desafio para mim e você. Porque enquanto existir um povo, uma tribo, uma comunidade que ainda não está louvando ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, que ainda está se curvando diante de ídolos, de imagens, que ainda está adorando a criação e não o Criador, nós temos uma tarefa a fazer: levar o Evangelho para que todos os povos louvem o nome do Senhor. Daí a igreja precisa não só orar, a igreja precisa enviar missionários, envolver-se com missões, a igreja precisa voltar-se para missões, a igreja precisa ir aonde existe alguém precisando cumprir esse propósito do Senhor. Há poucos dias eu estava pregando esse mesmo texto na Igreja Presbiteriana Memorial, e era a ocasião de um culto. Daniela estava lá comigo, estava Jucinete também, alguns irmãos aqui da igreja, e era a ocasião de um culto onde um missionário da nossa igreja, da nossa junta de missões transculturais, estava lá apresentando o projeto missionário, porque na outra semana ele estava indo para Portugal para trabalhar pregando o Evangelho, plantando igreja lá em Portugal. E no relatório que ele mostrou, ele deixou claro para nós que crentes reformados, que têm uma teologia bíblica correta, como nós defendemos, crentes reformados que pregam a palavra de Deus, igrejas realmente reformadas, ele mostrou que o número em Portugal era de 200 e poucos irmãos. 200 e poucos irmãos. O desafio enorme naquele país. Ele dizendo que toda a denominação presbiteriana daquele lugar, na verdade reformada daquele país, cabe num templo das nossas igrejas. Enquanto nós somos aqui já 1 milhão de presbiterianos, lá reformados, não chega a 300 pessoas. Enquanto existir um povo, enquanto existir uma nação, uma tribo, uma comunidade que ainda não louva ao Senhor, nós somos desafiados a levar o Evangelho para que esse salmo se cumpra para a glória do nome do Senhor. E é claro, quando nós falamos de missões transculturais, nós vemos o enorme desafio. A Europa hoje é um desafio, é um campo missionário.
Aqueles que nos legaram o Evangelho, que trouxeram o Evangelho para nós, hoje estão precisando que nós venhamos sair daqui, da nossa nação, e vá lá pregar o Evangelho para eles. Porque as igrejas estão fechadas, morrendo, templos enormes, catedrais enormes, que têm sido vendidas ou transformadas em boates, em bares, em discotecas. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai a todos os povos. No nosso país, meus irmãos, ainda existe povos não alcançados no Brasil. Ainda existe regiões do nosso país onde as pessoas não conhecem o Evangelho. E o desafio é imenso. E a igreja do Senhor, não só a igreja presbiteriana, igrejas batistas, a Assembleia de Deus, tem se esforçado para levar o Evangelho aos ribeirinhos e tantos que ainda precisam ouvir esta palavra, este desafio de louvar o Senhor. Gente na nossa nação que adora os astros, que adora animais, que adora N coisas e que não louva ao Senhor. Na nossa região, no nosso estado, nós vemos pessoas adorando ainda imagens, fazendo peregrinações, gente se curvando diante de ídolos, gente voltada para a idolatria. Cada dia mais a idolatria tem crescido assustadoramente no nosso país. Nosso país é o maior país idólatra do mundo. Do mundo. O espiritismo cresce no nosso país de uma forma estrondosa. Para você ter uma ideia, você sabe qual é o estado mais espírita da nossa federação? Todo mundo acha que é a Bahia. Todo mundo acha que em Salvador é onde existe a maior gama de espiritismo. Não. O estado mais espírita da nossa federação e menos evangelizado, que é o maior desafio para as igrejas evangélicas, inclusive para a igreja presbiteriana, que vive clamando por obreiros, para mandar obreiros, para plantar igrejas. O desafio é imenso. Sabe qual é? O Rio Grande do Sul. E quando você vai olhar o Rio Grande do Sul, você vai ver a origem do Rio Grande do Sul, daqueles povos ali, igrejas luteranas, os nossos irmãos luteranos alemães, mas na sua grande maioria hoje, igrejas liberais, então que precisam ouvir o Evangelho e que possam dizer assim: louvai ao Senhor. A convocação, louvai ao Senhor. É o desafio, é o mandamento, é a ordem de Deus, a amplitude da convocação, todos os povos. Nós precisamos ver todos os povos louvando o Senhor, exaltando o Senhor. A gente sabe que é somente quando o Evangelho for pregado em todo o mundo que será a volta de Jesus. E naquele dia, gente oriunda de todos os povos, línguas e nações estarão louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas a terceira e última lição deste salmo, que é muito importante para nós, é a base, o alicerce desta convocação. Ele convoca para louvar, ele mostra quem deve louvar e amplia esse leque. E a terceira coisa, ele mostra por que nós devemos louvar o Senhor. Então ele diz assim: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos. Por quê? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Eu não sei se você parou para pensar, mas este salmo começa com um aleluia, e ele termina com um aleluia, porque a palavra aleluia significa simplesmente louvai ao Senhor. Quando o liturgo, na liturgia sacra, ele diz
aleluia, aí a congregação respondia, glória ao nome do Senhor. O problema é que a gente repete as coisas sem procurar o significado. Então, aleluia virou chavão de crente, que o crente diz assim de qualquer jeito, aleluia para cá, aleluia para acolá, que muitos pregadores usam o aleluia quando não tem mais o que dizer, então ele bota no meio da frase um aleluia, um glória, que é para poder arrumar as ideias. Mas aleluia significa louvai ao Senhor. E no primeiro aleluia, quando ele diz assim, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, você vê aqui esse aleluia que está nos convocando, nos condicionando a tributar a Deus a honra e a glória devida ao seu nome. Nós devemos louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, glorificar a esse Deus da aliança. Mas no segundo aleluia, nós somos convocados para louvar ao Senhor, reconhecendo os seus feitos. Olha que coisa interessante. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Deus da aliança, é o Deus do pacto. Mas eu também louvo a Deus por aquilo que Ele faz. A sua misericórdia para conosco, a sua fidelidade. E aí é esse segundo aleluia, onde ele diz, porque muito grande, olha como é que é a expressão, muito grande é a sua misericórdia para conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você olha para a sua vida, quando você olha para esse mundo, quando você olha para a sua existência, ou quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa igreja, como nós vimos hoje pela manhã aqui no relatório dos milagres, será que nós não reconhecemos as misericórdias do Senhor? Essas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, que renovam-se a cada manhã. Essas misericórdias que o salmista está dizendo aqui, que é muito grande, é imensa, é muito grande. Você só está aqui, meu irmão, por pura misericórdia de Deus. Eu só estou aqui por pura misericórdia de Deus. Essa misericórdia que é muito grande. Quer um exemplo? Mais de 700.000 pessoas morreram no nosso país de Covid. Gente crente, gente consagrada, gente que, humanamente falando, ela não morreria daquilo. Gente saudável, atleta, gente que não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum tipo de coisa que pudesse justificar, mas pegou o Covid e de repente morreram. E Deus sabe por que Deus permitiu aquilo, por que levou essas pessoas. Mas quantos de nós aqui pegamos o Covid, tínhamos todas as condições para não estarmos vivos, mas porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, nós hoje estamos aqui louvando o nome do Senhor, adorando o Senhor e ouvindo a sua santa palavra. Eu posso testemunhar isso, porque eu vi esse milagre na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa. Nós estávamos apreensivos. Minha esposa tem problema de asma, meu filho tem problema de asma. Minha esposa cansa naturalmente. Qualquer fumacinha, qualquer coisa. E o desespero nosso era, e se pegar o Covid? E de repente todos nós pegamos o Covid. E houve momentos
difíceis. Houve momentos que eu estava fazendo a oração que o pastor Enoque nos ensinou. Abra o céu, que lá vai mais um, Jesus. Mas aprove ao Senhor, na sua misericórdia, nos manter vivos para a glória do nome dEle. Eu estou falando de uma coisa. Mas quantas vezes Deus abre as janelas do céu sobre a nossa casa? Quantos livramentos nós recebemos durante o dia, desde a hora que nós levantamos até a hora que vamos dormir. Misericórdia de Deus. Dá uma olhada na sua vida. Veja pelas lentes do retrovisor quantos milagres, quantas intervenções, quantas bênçãos, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua família, na sua igreja. E louve o Senhor, e adore ao Senhor. Ah, pastor, eu não tenho motivo para louvar a Deus. Você não tem motivo para louvar a Deus, você não está vivo. Você está vivo. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você conheceu o Evangelho. Deus está com você. Mesmo nas lutas, nas provas, nas dificuldades, nas intempéries dessa vida, o Senhor nunca prometeu que seria fácil para ninguém. Nunca. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Misericórdia de Deus na nossa vida. Misericórdia de Deus. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Você consegue fazer um relatório das misericórdias de Deus na sua vida? Você consegue olhar pelas lentes do retrovisor e olhar para a sua história e ver o quanto Deus tem sido misericordioso para com você? Mas não só isso. O texto repete a ideia e amplia o que ele quer dizer. Ele diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aí ele diz assim: aleluia! Irmão, não é pecado dar aleluia não, nem glória a Deus, exaltar o nome do Senhor. Agora, você tem que ter cuidado para não estar dando aleluia simplesmente como um clichê. Nós precisamos dar aleluia e glória a Deus quando nós reconhecemos o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus ainda irá fazer. Quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania, o amor, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Quando nós reconhecemos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós podemos dizer como o salmista, ele termina dizendo assim: aleluia! É uma exclamação. E por que ele está dizendo aleluia? Porque não só a misericórdia do Senhor é grande na sua vida, ele diz: a fidelidade do Senhor, ela não dura um dia, ela não dura uma semana, ela não dura um mês, um ano, ela é para sempre, sempre e sempre. Deus continua fiel à sua aliança, ao seu pacto, aquilo que Ele nos prometeu, no seu cuidado, no seu amor para conosco. Deus continua fiel. Nós não somos fiéis todo o tempo, nem eu, nem você. Mas mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Nós muitas vezes quebramos a aliança, quebramos o pacto. O povo de Israel quebrou a aliança em vários momentos, e eu e você quebramos sim o pacto em vários momentos. Mas o nosso Deus continua fiel. A fidelidade do Senhor dura para sempre. A fidelidade, o amor, a misericórdia do Senhor não varia como o nosso amor, a nossa fidelidade varia. Oh, meu querido irmão, como é bom a gente saber, à luz da palavra de Deus, que o amor de Deus,
A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, não depende do que eu sou, do que eu faço, não depende de nada, depende dele mesmo, e ela não varia. Ela não varia. Não existe nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou amar menos. Ele me ama e ponto final. Ele é fiel e ponto final. A sua fidelidade dura para sempre, ponto final. A sua misericórdia é grande para conosco, ponto final. E é isso que nos abençoa, é isso que nos agracia, e é isso que nos deve fazer como salmista. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e o desafio que eu deixo para mim e para você, à luz deste salmo, é que nós devemos parar para refletir sobre a misericórdia e a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Tire um tempo da sua vida, tire alguns minutos, algumas horas na sua agenda, para fazer essa retrospectiva. Todo ano se faz uma retrospectiva, né? Vamos fazer uma retrospectiva das misericórdias, da fidelidade, do amor, das intervenções soberanas de Deus na nossa vida. Porque quando nós fizermos isso, aí nós vamos ter N e N motivos para dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, a forma como nós cantamos vai ser diferente. A forma como nós nos comportamos no culto vai ser diferente. A forma como nós caminhamos para a igreja vai ser diferente. Porque nós vamos chegar ali com gratidão no coração, nós vamos chegar ali com paixão na alma, nós vamos estar louvando a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma diante do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, o Senhor tem abençoado a minha vida, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E nada, absolutamente nada, vai nos impedir de louvar o Senhor. É como aquela irmãzinha que era desafinada, meu Deus do céu, perturbava o culto, o louvor. O pastor da igreja ficava chateado, porque a irmãzinha era desafinada, mas ela queria cantar, e ela zoava, e ela dava aleluia, glória a Deus, e era todo momento. E o pastor chegou para ela, ela muito pobrezinha, humilde, simples. O pastor chegou para ela e disse: minha irmã, é o seguinte, se a irmã ficar quieta no culto, eu vou lhe dar um vestido novo e um sapato. Agora só se a irmã ficar quieta, se a irmã não fizer mais zoada, aí a irmã vai ganhar o vestido e o sapato. A irmãzinha veio para o culto, e o louvor começou, ela começou a se alegrar, mas pensou no vestido e no sapato. Passou o momento da confissão, chegou na hora do louvor. Foi naquele dia assim que Deus abençoou Gustavo, e Gustavo conduziu a congregação em louvores de adoração a Deus, e a congregação entrou naquele clima, e o Senhor começou a tomar conta da congregação, e a irmãzinha começou a se animar, a se alegrar. Daqui a pouco ela pulou no meio da igreja e começou a dizer assim: com sapato ou sem sapato, glória a Deus, com vestido ou sem vestido, glória a Deus. E não tem conversa. Quando nós reconhecemos a misericórdia, a fidelidade de Deus na nossa vida, não tem quem nos impeça de louvar ao Senhor, de engrandecer o Senhor. Só você sabe o quanto Deus tem sido misericordioso na sua vida. Só você sabe o quanto a fidelidade do Senhor tem estado presente no seu lar. Só você sabe que para você chegar aqui e para chegarmos ao final deste ano, e se Deus nos der a graça, rompermos este ano
Só eu e você sabemos o quanto isso é fruto da fidelidade de Deus. De nós mesmos, nós não deveríamos, não merecemos estar aqui. É graça, é misericórdia, é amor, é fidelidade do Senhor. É Ele dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha, e eu tenho estendido as mãos sobre você, guardado você, abençoado você, aberto as janelas dos céus sobre você, e o que eu espero de você é simplesmente que você me louve, que você me adore, que você me reconheça, que você tribute a mim toda a honra e toda a glória que é devida ao meu nome. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre e sempre e sempre. Aleluia. Nós vamos orar. E eu quero dar oportunidade para você louvar o Senhor. Para você louvar o Senhor através da oração. E após a oração, nós louvarmos ao Senhor com um cântico espiritual. Mais uma vez, de gratidão a Deus. Eu queria que a igreja dobrasse os joelhos. E que você pudesse. Você não vai pedir nada agora. Por favor, meu irmão.